Neste vídeo, o pastor Anderson Silva aborda a importância de revisitar questões polêmicas envolvendo o caso Davi Passamani. Ele destaca que a intenção não é gerar polêmica, mas sim contribuir para a maturidade do corpo de Cristo. O pastor expõe a rede de silenciamento e conivência, mencionando nomes como Neil Barreto, Felipe Vilela e Wesley Royce, que, segundo ele, têm conhecimento das imoralidades de Davi Passamani. Anderson critica a validação de Davi por parte desses líderes e apela para que a igreja busque justiça. Assista até o final e deixe sua opinião nos comentários. Quer saber mais sobre este e outros assuntos do meu evangelho? O canal Cristão Ativo traz tudo sobre os principais assuntos. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade. Bom, porque é de extrema importância revisitar todas essas questões. Não é por polêmica, mas é para cooperar com a maturidade do corpo de Cristo, para que vocês aprendam a enxergar a sociedade secreta dos canalhas, o lobby gospel. Não há inocentes, um acoberta o outro, seja porque fazem a mesma coisa ou porque lucram com o silenciamento. Então, quando eles levam um cara como Davi Passamani, ele leva alguém na igreja, é para validar seu suposto caráter e sua suposta inocência. E entra em acordo com ele quem é tão canalha quanto ele, sabendo o que ele está fazendo e por que ele está levando essa pessoa de renome para validar. Uma coisa é você não saber, outra coisa é você saber e decidir ser usado como bode expiatório para que esse canalha limpe o nome dele. Então, pessoas como Neil Barreto, Luiz Hermínio, Felipe Vilela, Wesley Royce, que é antigo associado das canalices do Davi, o apóstolo Valdir Reis, de Patinga, se não me falha a memória, todos eles têm pleno conhecimento, nenhum é menino. Todos eles sabem o que Davi é há décadas atrás. E se associam porque essa associação, de alguma maneira, é lucrativo, é interessante, esse silenciamento. E todos eles me atacaram, me perseguiram, me difamaram no ápice das primeiras denúncias, do qual uma foi arquivada, mas outra ele foi condenado e fez um acordo por ser réu primário. E tomara que essa nova denúncia quebre esse acordo e esse cara venha para a cadeia. Foi lá, nas primeiras denúncias, que esses caras se silenciaram quanto à responsabilidade moral do Davi deles mesmos. Me perseguiram, difamaram, quebraram a minha reputação nos bastidores, ajudaram até a cancelar agendas minhas. Olha que interessante, a Luísio da Videira fez eventos com o Davi Passamani para limpar o nome dele em Goiânia. Então eles violentaram, junto com o Davi, as vítimas, porque quando você fica do lado de um canalha como esse e você não apoia a vítima, você não dá voz às mulheres e às moças que foram perseguidas sexualmente por um pastor que deveria protegê-las, você perpetua a violência. Dá uma olhadinha nessa sequência de vídeos do Felipe Vilela, no auge onde o Davi estava sendo denunciado, as vítimas sangrando, o Felipe fazendo isso para ferir trabalhos como o meu. Então, como eu estava enfrentando todos os canalhas, ele fez isso para poder, de alguma maneira, me afrontar. No final dessa sequência, ele diz que os filhos dele podem congregar com o Davi. Pode mesmo? Manda para lá. Manda para lá. Para um cara que, de maneira obstinada, ano após ano, é denunciado por crime sexual. Manda teus filhos para congregarem nessa igreja, para serem protegidos por esse tipo de pastor. Manda tuas filhas. Quem está ofendido, manda tuas filhas para congregarem com esse tipo de canalha. Manda, Felipe Vilela, tuas filhas. Eu sei que Deus tem nos usado de uma maneira incrível. As lutas, alguém esse dia falou assim: pastor, você emagreceu. Quem achou isso?
Acende a luz da igreja. Vou perguntar de novo. Deixa o Espírito Santo tomar você aí agora. Quem percebeu que eu emagreci? Eu não vou fazer uma pergunta quem não percebeu nada. Ok, pode apagar a luz. E alguém até me disse assim: pastor, de um tempo para cá você e a pastora estão pregando cada palavra incrível. Aí eu falei assim, aí eles falaram assim: que Deus conserve o que vocês estão vivendo para ter essas coisas que eu não tinha para quem ligar. Até porque quem está comigo está passando a mesma prova. Eu falei: eu preciso ouvir alguém que não está na prova. Ou se está na prova, vai fingir que não está. E eu liguei para um amigo. Esse amigo foi um bálsamo de alegria para a minha vida. Esse cara é alguém que eu amo tanto, que tem me abençoado tanto. Um cara que se alegrou em ser meu amigo. O amigo do Davi, não do Davi Passamani, pastor da casa. Ele quis se relacionar com Davi. Ele ama me chamar para jogar bola porque ele gosta do Davi de jogar bola. Um dia um cara foi xingar eu lá no futebol, ele já foi para cima do cara e já foi, levantou. E eu falei: nossa, eu queria ser pastor assim, mano, batendo nos outros e tal. Eu invejei isso nele. Mas eu vi o quanto ele ama estar comigo assim, e o quanto eu amo estar com ele. Ele foi um cara tão especial. Se vocês soubessem o quanto ele é especial. O pastor dele é só o pastor Luiz Hermínio. E o pastor Luiz Hermínio precisava mandar alguém para Goiânia para pastorear. Mandou o que ele tinha de melhor. Porque quando a gente semeia, a gente não semeia o que está ali. Não, a gente semeia o melhor. E ele veio para Goiânia. E vir para Goiânia foi um presente de Deus. E eu disse para ele, ele foi visitar a obra lá. Eu falei: cara, você não pregaria quinta para gente não? Ele falou: ô irmão, já é. Eu falei: traduz aí, Vasco. Ele falou: tá feito. Eu falei: cara, vai ser incrível. E hoje ele está aqui. Ele não só vai pregar aqui, como também ele me escandalizou. Lembra quando nós fizemos uma semente do cimento de 25? Ele me mandou uma mensagem naquele dia que a gente estava fazendo os 25, e ele deu uma semente de R$1.000. E ele está começando a igreja Mevan aqui. Já está incrível a igreja, mas está no começo. E a gente sabe como é no começo. No começo a gente não consegue semear lá fora para ninguém quase. E quando eu vi aquela semente dele, eu chorei. Eu falei para Giovana: Giovana, a gente sabe como é começar uma igreja. E o cara deu R$1.000. Era só ter dado 25 que eu estaria já apaixonado. Mas o cara rasgou a semente dele sobre nossas vidas. E eu fiquei muito tocado. E hoje eu quero receber ele com muita honra. A gente tem uma maneira de receber profeta aqui na casa. E eu queria que você ficasse de pé. Você que não sabe, a Bíblia diz que aquele que recebe o profeta na qualidade de profeta vai receber o galardão desse profeta. E o que Deus tem para derramar na tua vida hoje, você não faz ideia, meu irmão. Eu não estou trazendo um pastor para pregar, eu estou trazendo um amigo. E se ele é meu amigo, eu tenho certeza que ele é amigo dessa casa. E hoje, dentro dessa palavra profética, aquele que recebeu o galardão desse profeta só poderá receber, recebendo com grande alegria. Por isso, hoje na casa, quem vai trazer o recado de Deus para nós é o pastor Felipe Vilela. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus é bom. Jesus é bom, amém? Olha para quem está do seu lado e diz: Jesus é bom. Jesus é bom. Olha para quem, como você está bonito hoje, como você emagreceu. Está mais magro. Vocês repararam como o pastor Davi está magro? Glória a Deus. Vocês são doidos demais, né, gente? Olha só, estou feliz demais em estar aqui. Eu sou Felipe, para quem não me conhece. Para quem me conhece, eu também sou Felipe, o nome não muda. Eu sou casado com uma mulher maravilhosa chamada Josi.
uma parceira, uma mulher linda. Sou pai de 3 filhos. Tem televisão em casa com Netflix e tudo, mas tem 3 filhos também. Já sobra tempo para namorar. Eu tenho o Estevão de 11 anos, que é muito fã daqui de vocês. E se ele quiser congregar aqui, eu deixo. Eu falei para o Davi. Tenho a Débora de 9 anos e tenho... Gostaríamos também de solicitar esclarecimentos, posicionamento público do Aloísio, né? Pastor, apóstolo da Videira, Ministério Videira, Naor Pedrosa. Por gentileza, vocês coadunam com a possibilidade do cometimento de crime sexual e vocês aceitam amigos ministeriais com possível lastro de feitos semelhantes, de possibilidades do cometimento de crimes sexuais? Por favor, porque na hora de validar, pilantras, vocês não perdem tempo. Na hora de dar satisfações, explicações para o corpo, vocês somem. Então, por gentileza, se posicionem. Cuidado com ele, de terno e gravata, bancando decente. Isso já me gerou muita dor de cabeça. Eu não quero mais uma rota de colisão com o Ministério Mevan, mas eu não posso omitir essa informação da Igreja Brasileira, que o Mevan é um dos ministérios responsáveis, tá? Por um dos mais absurdos caos moral da Igreja Evangélica Brasileira. É o Ministério Mevan que acobertou inúmeros pastores adúlteros e pastores que até cometeram crimes sexuais. Foram denunciados ou não foram denunciados por amedrontamento das vítimas. E é horroroso porque na hora de validar, eles dizem que estão cheios de compaixão e misericórdia. Veja o vídeo a seguir, eles validam Davi Passamani. E na hora de pagar o boleto, se responsabilizar, ninguém vem a público. Algumas pessoas têm dito muito na cidade que nós usamos as ferramentas do mundo para atrair as pessoas para dentro da igreja. E eles não estão mentindo, porque nós fazemos alguns cultos, como Vem Novinha. O último foi o Tinder, o culto. Nós já tivemos o Rei do Camarote. E algumas pessoas disseram, vocês usam de ferramentas para atrair gente do mundo. E alguns que falam isso estão até aqui hoje nos visitando. Agora, olha o discernimento que o pessoal do Mevan teve sobre a casa. Davi, quando vai matar Golias, ele usa o quê? Uma funda com pedras, sim ou não? De quem era essa arma? De quem que era a arma que Davi usou? De Davi, sim ou não? Mas na hora de cortar a cabeça do inimigo, que arma que ele usou? A espada era de quem? Então vai ter momentos que para derrubar os inimigos lá fora, nós vamos ter que usar a espada que eles usam lá fora. Que você preste atenção nessa sequência, porque ela diz respeito a Davi Passamani, Felipe Vilela, Mevan, Neil Barreto. Então, eu enfrentei as imoralidades do Davi Passamani até chegar na esfera criminal, dos quais alguns foram arquivados, mas ele foi condenado aspas por um, né, e não foi condenado aspas por um, porque fez o acordo processual por ser réu primário. E nesse acordo você não pode cometer o mesmo tipo de crime por 2 anos. Por isso que a gente está esperançoso que essa nova denúncia de 2023 acabe com esse acordo e esse cara venha para trás das grades. Mas desde que eu comecei a enfrentar as imoralidades do Davi, 2 figuras centrais surgiram, Felipe Vilela e Neil Barreto. Vou explicar na sequência. Felipe Vilela surgiu cheio de amor e compaixão, por isso que validou o Davi Passamani na agenda, né, como foi enviado do Mevan, de Itajaí, para Goiânia para abrir, aproveitou essa ida para afrontar o que eu estava fazendo, validando a amizade ministerial com Davi Passamani. Ao mesmo tempo que meus confrontos posteriores ao Neil Barreto
o Felipe Vilela entra em cena dizendo: eu não abandono os meus amigos. Aí eu perguntei: então você sabe do que o Neil Barreto fez? Sei, mas eu não abandono os meus amigos. E eu falei bem assim: eu já tenho uma aliança, essa aliança é com Jesus, não passo pano para ninguém, nem para mim mesmo. Então minha aliança não é com homens, não é com vocês, não é com pastores, minha aliança é com Jesus. Estou fora dessa canalice. Mas vamos lá. Quando eu comecei a confrontar o Davi Passamani, Neil Barreto, eu preguei na igreja que ele era pastor há alguns anos, peguei 5 vezes lá, mais ou menos. Ele pregou aqui também em Brasília comigo algumas vezes. Mandou áudio: Anderson, meu filho, nunca me chamou de filho. O que você está fazendo? Não sei o que, bababá. Hoje eu sei que ele quis me parar porque ele sabia que se eu continuasse a confrontar os pastores, eu iria achá-lo nas vagabundagens, como eu achei. E alguns de vocês sabem, e quem não sabem, aqui eu vou explicar um pouco da história. Porque é importante eu explicar isso para você ver os tentáculos, a rede, o network, ele é bem validado, ele é bem feito, ele é bem amarrado. E o evangélico comum que está lá no banco da igreja não consegue enxergar. Por isso que Deus levanta um caótico como eu para chutar a banca dos mercadores, para que alguns de vocês acordem e entendam que uma coisa é cair, outra coisa é amar o chão. Uma coisa é pecar, outra coisa é fazer do pecado uma nova casa de mercadores, um comércio, que muitos desses caras estão fazendo isso. Eu peco, eu te protejo, sou teu pai espiritual, tua cobertura, e agora tu paga pedágio para mim, para eu poder silenciar teus escândalos. É isso que está acontecendo. Então, Felipe Vilela quis me parar, Neil Barreto também, e não parei. No meu confronto ao Davi Passamani, consequentemente, o Neil Barreto, depois de um mês que o Davi foi denunciado, foi pregar na igreja, que não é igreja, né? Sinagoga de Satanás, de Davi Passamani. E, cara, eu perdi o chão, porque eu mandei o boleto, o recibo, vou postar aqui para vocês, da psicóloga que eu paguei para uma das moças, uma das amantes e até pastoras do Davi Passamani não se matar. Eu paguei do meu bolso R$1.800 ou R$2.800, vou postar aqui. Falei: Neil, que loucura que é essa? Você é pai de meninas, velho. Você diz que prega a justiça. Olha o que esse cara tá fazendo. Eu paguei a psicóloga pra moça não tirar a própria vida. Aí nessa o Neil não me deu ouvido, obviamente, porque era um dos membros da sociedade dos canalhas. Dito e feito, os maridos da Igreja Batista Betânia começaram a me procurar. No final das contas, se descobriu que o Neil Barreto tinha feito uma filha na ministra de louvor da igreja. Foi demitido, mas todo arrogante. Por causa dos meus confrontos, o marido, pai da criança, até então fez o DNA, não era pai. Aí falou bem assim: não se afoba, porque o pastor tem que fazer. A igreja, o presbitério falou: o pastor tem que fazer DNA para ser pai. Não é porque você não é pai que o pastor é pai, porque a menina era a cara do Neil. Aí o Neil fez, todo arrogante do jeito que ele é. E eureka, é pai da menina. Aí o conselho da igreja, acho que marcou a assembleia, e o Neil Barreto foi demitido. Mas olha que desgraça. Por isso que um homem de Deus tem que fazer o que tem que ser feito e não pedir permissão para isso, porque não vai ter aplauso, não vai ter torcida. A vagabundagem fala mais alto que a santidade. Aí um tal de Rick Renner, eu acho, foi contratado para substituir o Neil. Aí o Felipe Vilela faz live com Cristã Feminista, faz live com Leonardo Gonçalves, o herege lá que desviou, e faz live com esse pastor para falar mal de mim, me desconstruir, dizer que eu sou machista, como que é, gente? Dizer que é furada os meus projetos de resgate da masculinidade. Olha que loucura, que doideira, e parece que o Felipe Vilela está envolvido em tudo que é lobby nos bastidores.
eles não concordam que caras como eu ou como o Jack limpa a merda, desculpa o português de rua aqui. Porque é isso, né? Menino faz merda. E o homem bíblico vai lá e limpa a bunda desses caras como se eles fossem cadeirantes. E tudo bem, se tu é um irmão que precisa de nós, tu é um menino, ou tu é um PCD, a gente cuida de ti. Mas os homens de Deus têm que ficar limpando a bunda ou a merda dos caras que se dizem adultos espirituais. Aí os caras nos perseguem, mas olha só, homens como eu, como o Jack, sem intentarmos isso, confrontamos o Neil da vida, promovemos que o cara seja demitido, e quem assume também não gosta do que nós estamos... É Rick Renner não, gente. Rick Renner é o sertanejo, né? Renner, terra. Aí olha só, o nosso confronto expõe que Neil Barreto faz parte da Sociedade Secreta dos Canalhas, e há 10 anos, sabendo que engravidou a ministra de louvor, então a esposa canalha nega para o marido, o pastor canalha nega para o corpo de Cristo. Aí nós pressionamos a Sociedade Secreta dos Canalhas, se descobre que o Neil há 10 anos é pai da garota, é demitido e perde seus privilégios, salário entre 30 e 50 mil. Aí vem o Renner Terra, que faz lobby esquerdista com o Felipe Vilela para nos prejudicar, e entra para ganhar a rebaba de 30 a 50 mil. Rebaba de 30 a 50 mil, sem no mínimo falar obrigado. Não que precisa, né? Olha só, são caras assim, tolhidos, emasculados, que vivem o benefício do que os homens fazem e nem agradecem. Então esses caras estão aí para se aproveitarem do benefício, principalmente do lobby gospel. Então olha só, de lambuja, o cara ganha um pastoreio para ganhar um salário entre 30 a 50 mil, sem dúvida, ao substituir Neil Barreto, e se associa a um Felipe Vilela para poder denegrir, perseguir, falar mal daqueles que estão lutando para resgatar a masculinidade bíblica, que é a única coisa que pode realinhar os pastores. Toda essa desgraça que eu estou expondo aqui, a única coisa que os pastores têm medo, sabe do que é? Homens evangélicos posicionados. Porque se os homens forem ensinados a serem homens, voltam para suas igrejas e descobrem que meninos são os seus pastores. Quando o Anderson falou sobre o passamão, a galera ficou passando pano. Hoje, nós temos uma galerinha querendo bater em abusos ou supostos abusos que ocorreram em outros. Então, olha que desgraça, um mês depois da denúncia, que o Neil, antes de ser desmascarado, teve a ousadia de falar na igreja do Davi Passamani. E aqui eu encerro. Nenhum desses caras são inocentes. Todos são vagabundos juntos. E eu tenho aqui todos os prints, vou postando para vocês pedirem posicionamento e satisfação de quem defendeu esse canalha do Davi Passamani há 3 anos atrás, tá bom? Que a justiça na terra seja feita. A do céu eu sei, mas a da terra que seja feita em nome de Jesus. A casa está de pé. A casa está de pé. A casa não caiu. Muitos quiseram ver essa casa caída. E querem ainda. Não entendo por quê, mas querem. Mas a casa está de pé.